Você tá no Insta também? Hã? Tá no Insta também? Tá no Insta e Facebook. Você vai ver ali. Vou pegar a garrafa ali, amor. Quer mais, amor? Oi? Quer mais? Não. Não sei se vai aparecer porque não tá no aplicativo, né? Acho que vai ter que ser o seu, amor. É meu? No aplicativo não aparece os ao vivo. Não, a gente deixa sem as perguntas. Né? Cadê aqui? Deixa eu ver se eu consigo baixar o... Alexander, tá ao vivo. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa. Deixa eu ver no telefone. Tem 3 pessoas aqui, Alex. Tá. Ah, mas você não deixou o som ligado ainda? Tá ligado? Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje, mais uma segunda-feira, estamos aqui reunidos para a honra e glória do Senhor, um podcast diferente hoje, né? Estamos aqui com os nossos pastores amados que têm derramado sobre a nossa vida a unção e poder e graça. E também aqui atrás de mim, bem escondidinho aqui, ó, tá a Andreinha aqui. Eu só vou acertar o celular ali em cima, enquanto... Quer que eu vou lá e vira? Não, vai entrando mais pessoas. Só um minuto. Ele tá meio torto, é isso? Tá. Esse mais é dela. Ah, Aqui, ó. entendi. Pronto. Vamos lá. Bom, vocês já conhecem, né? A Andréia também. Agora nós vamos deixar os nossos pastores se apresentar para vocês, porque sabemos que esse podcast ele vai para outros países também. Uau. Deus vai levar a palavra Deus para outros move, né? países. Então nós queremos que, assim, os nossos pastores se apresentem nesse dia. Amém? Amém. Bom, como o Alex já falou, eu sou o Caetano, né? Hoje eu estou à frente de uma comunidade de fé, uma igreja Nova Vida, e nós somos privilegiados em ter esse casal conosco, caminhando junto, e é uma satisfação estar aqui com vocês, é um prazer, espero que seja bem proveitoso para todos nós 4 aqui e vocês que estão aí nos assistindo. Isso. Boa noite, meu nome é Suzana. Tô indo na mesma missão que o K, né? Isso. E Legal. temos aqui a nossa Andreinha. Boa noite. Nós estamos muito felizes e alegres porque esse casal eles tem impactado as nossas vidas, tem nos levado a viver um tempo novo em relação a um assunto que nós vamos compartilhar muito aqui, que é sobre a graça. E nós temos aprendido muito com eles e temos desfrutado de coisas assim poderosas. E tem coisas que ainda não são claras, né, para mim, mas através da vida deles, Deus tem me esclarecido muitas coisas. E eu tenho vivido isso. Agora, o Alex, ele já desfruta disso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Nós podemos começar esse nosso bate-papo, porque há tempos atrás eu entendia que a família, né, para ela ser feliz, ela precisava ir para a igreja. Eu entendia que para a família ser feliz, ela precisava ter uma religião. Mas andando com esse tempo, a qual a gente vem andando com o Senhor e depois caminhando com vocês, a gente tem aprendido que a família, para ela realmente ser próspera, claro, tem que ter Jesus. Mas eu acredito que há mais coisas envolvidas nisso além de Jesus. Porque Jesus ele vai nos envolvendo de uma forma tão grande no meio da família, que ele vai nos dando sabedoria como lidar com cada situação, né? E nós estamos aprendendo isso, eu e André estamos aprendendo a lidar com cada situação. Lembra aquela frase que eu falei lá, né? Que você não tem problema, você tem falta de sabedoria. E quando eu ouvi isso na minha vida foi um estouro. E nós queremos saber de vocês, né? O que a família hoje ela precisa ter
para ser uma família próspera, para ser uma família realmente que vai viver o reino aqui na Terra, segundo a opinião de vocês? Na verdade, quando a gente vai falar de família, a gente precisa olhar para a primeira família que foi instituída, né? Sim. Quando Deus criou Adão e Eva ali, o objetivo dele era que existisse entre eles um relacionamento com o Pai, né? E qual foi a grande jogada do inimigo, do diabo? Ele atacou a primeira família que estava sendo estabelecida, levando uma mentira que parecia com a verdade. E esse eu entendo que é o grande desafio hoje de nós como família. Porque nós somos muito bombardeados com informações que parecem ser verdades, mas não são. Um próprio exemplo é essa questão que você mesmo disse. Muitos acreditam que para ter uma família feliz, você precisa ter muito dinheiro. Outros acreditam que para ter uma família feliz, você precisa fazer parte de uma comunidade de fé e cumprir ritos religiosos. Então isso é uma grande investida do inimigo para tirar-nos de fato do propósito. Que é o quê? Quando Deus criou Adão, criou Eva, falou, olha, aqui tem um jardim, vocês têm que cuidar desse jardim, vocês multipliquem, vocês governem sobre a terra. Então, tudo que o homem precisava para ter uma família feliz, uma família próspera, uma família abençoada, já tinha. Já tinha dentro dele. Porque Deus já tinha depositado dentro dele, porque era a própria vida de Deus. E aí o diabo vem e fala assim, olha, se você comer, você pode se tornar igual a Deus. Sendo que na verdade ele já era igual a Deus. E hoje o que eu acredito, né? Eu acredito que seja a mesma opinião da Suzana, é que para a gente ter uma família que viva de forma plena, satisfatória, é quando a gente tem Cristo como centro. Então quando eu olho para a Suzana, não somente como uma mulher, mas quando eu olho para a Suzana como uma mulher que Cristo confiou em mim para cuidar, muda a situação. Quando a Suzana olha para mim como homem que Cristo confiou para ela se submeter, ela não se submete ao Caetano, ela se submete ao Cristo que vive. Então tudo na nossa vida é Cristo. E eu entendo também a família como base, né? Sim. Então você falou em questão da religião, não é uma religião. Né? Como o Cá falou, Cristo sendo o centro, né? Se a gente tem uma família sólida, uma família estruturada, a gente já tem aí meio caminho andado, né? Então, eu acredito que a família é a base, né? Depois é o ministério, depois é uma posição, uma coisa dentro da igreja, né? Depois uma religião. Isso. Porque a gente inverte esse valor, né? Sim, claro. Eu ia falar isso. Porque você acha assim que as pessoas mistificam muito quando elas se convertem? Elas logo pensam que Deus vai mudar uma situação dela, mas na verdade Deus quer dar sabedoria a ela para ela mudar a situação? Assim, você acredita dessa forma? Eu acredito. Eu vou partir da sua pergunta. Sim, claro. A sua pergunta foi mais ou menos assim. Quando a pessoa se converte, ela já se converte com um mito, ao meu ver. Porque muitas vezes o evangelismo das pessoas ele é feito de uma maneira equivocada e não plena. Porque, né, de repente eu estou com um problema no meu casamento, estou com um problema na minha família, aí você vem e fala para mim assim, Caetano, Jesus pode mudar a tua vida. Jesus vai mudar a sua vida. Aí eu vou para a igreja, eu vou para uma casa de fé com esse entendimento. Só que quando eu chego lá, eu me deparo com essa realidade. Onde a palavra de Deus me exorta e me inspira a ter uma mudança de vida. Ele me chama a ter uma mudança de mentalidade. E quando eu tenho um entendimento, né, a revelação da necessidade de uma mudança de mentalidade, a mudança de mentalidade que acontecer em mim vai fazer com que o ambiente onde eu esteja seja transformado. Mas as pessoas acham que não, porque eu acredito que há essa... Não, eu vim, Jesus não mudou, eu participei, Jesus não mudou. Porque as pessoas acham assim, que indo para a igreja vai ser uma imposição de mão que vai mudar o negócio, e não é. E muitas das vezes está ligado ao nosso caráter, às nossas emoções, o relacionamento que realmente é para ser
como eu posso dizer, para ser aquilo que Cristo sonhou para a igreja, né? Porque assim, não adianta eu ir lá, né? Ir lá na igreja, ó, pastor, eu estou passando uma situação difícil no meu casamento, ora por nós, né? E eu não reconheço que eu sou um grosso, eu não reconheço que eu sou, que eu não respeito a Andréia, eu não reconheço isso. Eu só acho que indo lá vai melhorar. Mas eu acredito assim, né, que Cristo vai nos dando sabedoria para olhar para dentro de nós e falar, eu preciso mudar nessa área. Sim. Né? Sim. Então, e aí, Andréia? É interessante isso. Agora que a gente está conversando sobre isso, eu tô lendo um livro que até eu acho que foi a pastora Suzana que indicou para você, Destinados a Vencer. Foi. Destinados a Vencer. E tem uma parte que o autor, ele fala sobre um casamento. Ele fala assim que havia uma moça, que ela havia casado, e quando ela casou, o marido dela deu uma lista para ela, de tudo aquilo, eu não sei se vocês vão lembrar dessa citação dele, de tudo aquilo que ela deveria fazer. E ela contou assim, ele contando, ele falou assim, que aquilo, por mais que ela se esforçasse, ela não conseguia cumprir aquilo que ele havia solicitado para ela. Aí teve um tempo que ele teve um infarto e ele morreu. E aí passou-se o tempo, ela casou novamente. Quando ela casou com esse novo marido tratava ela muito bem, como uma princesa. E a vida dela começou a fluir. E aí chegou um dia que ela foi arrumar o baú, ela encontrou essas requisições que ele tinha solicitado para ela cumprir. E quando ela leu, ela falou assim, eu faço tudo isso. Só que com o primeiro marido, era um peso. É obrigação. Então, ela fazia com a força dela. Isso, ela fazia com a força dela. Sim. E com o segundo marido, aquilo fluiu. É a graça. Porque ela não fazia mais com a força dela. Então eu acredito que o fato de nós crermos errado, não é aquilo que o pastor Caetano e a pastora Suzana sempre fala? Isso. O fato de nós crermos errado nos conduz a um caminho difícil. Sim. E quando a gente passa a crer de forma correta, aí a gente desfruta. Sim. E aí, pastora Suzana e pastor Caetano, fala um pouquinho sobre essa realidade da graça de nós crermos de forma correta, para acessarmos, né, esse poder manifesto. Eu acho que um ponto importante da graça é o amor. Né? E quando a gente sente o amor de Deus, a gente faz as coisas não por obrigação. Não é algo ali que você faz, é um peso na igreja? Isso. Não é um peso na igreja. Meu, é o mínimo que eu posso fazer. Né? É Uma o peso resposta de sobre o amor. Caetano? Não é o peso sobre o Caetano. Né? Por quê? Porque eu sinto esse amor, essa graça do Senhor sobre nós, essa graça capacitadora que nos revela um amor abundante. Então é diferente de eu impor alguma coisa pro Alex, diferente de eu impor, Sim. diferente de eu falar com amor. Então a mesma coisa, né? A revelação da graça através do amor é o que transforma o relacionamento. Então, quando eu sinto amada pelo Caetano, eu quero fazer as coisas para honrá-lo, né? Para agradá-lo, Sim. para que ele cresça, para que ele se desenvolva e não tem peso. Né? Eu tenho que fazer tal coisa, não é uma obrigação, mas é um amor, uma retribuição de um amor, de um favor imerecido. Glória a Deus. Isso. E é interessante que é aquilo que o autor do livro fala, que quando ela estava casada com o segundo esposo, aquilo fluiu, porque ele tratava ela como uma princesa. Sim. E falando de casamento, né, a própria Bíblia fala que nós estamos casados com a graça. Então, quando a gente não tem eu acho que assim, falar, eu entendo o que é a graça, seria, acho que algo muito, muito soberbo da nossa parte. Sim. Porque isso é gradativo, é uma revelação que você vai tendo a cada dia. Então, se nós hoje estamos casados com a graça, é igual um casamento. O casamento, vocês estão casados há 25 anos. O Alex ainda te surpreende. E você ainda surpreende o Alex. Sim. Por quê? Porque acontecem coisas novas. Isso é a graça quando a gente fala no nosso relacionamento com Deus. Trazendo para dentro de um casamento, meu Deus, a aplicabilidade dela é enorme. A gente lê lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, 12, salvo engano, fala que a graça se manifestou salvadora. Aí começa o versículo 12 falando, e essa mesma graça
nos ensina Uhum. a deixar a forma errada de andar, deixar as atitudes erradas. Então, como que eu vou viver bem com a Suzana trazendo a graça para dentro da minha vida? A graça me salvou. Sim. O Senhor me salvou. O que eu fiz para merecer? Nada. Eu apenas criei. Então, a porta de entrada para a vida cristã é a graça. Isso todos acreditam. Mas as pessoas esquecem que o caminho da vida cristã também é a graça. A graça não é só a porta que abre para você e te traz a salvação, mas a graça te ensina, a graça te capacita, a graça te transforma, a graça vai moldando o teu caráter, a graça vai revelando a você que você não é o dono da verdade. Sim. A graça vai mistificando, vai desmistificando, na verdade, Isso. verdades que a gente vai adquirindo ao decorrer da vida, que muda tudo. Por exemplo, como nós vamos conseguir perdoar alguém se não for pela graça? Não tem como. Em Hebreus 12:15 fala: não prive ninguém da graça, para que não nasça nenhuma raiz de amargura no coração da pessoa. Isso. Então, quando eu não perdoo a Suzana, eu estou privando a Suzana da graça. E vai nascer uma raiz de amargura em mim. Então, a graça é a base de qualquer casamento. Porque a graça é Cristo. Graça é o favor manifestado. E assim, você falando isso aí, né, eu lembrei. A Andréia, ela já vive a graça e ela nem sabe. É. Porque só do fato dela ter me perdoado como ela me Sim. perdoou, é difícil você ver alguém falando, não, eu perdoei e vivo muito bem. Porque é como você falou, a graça não tem como explicá-la. Só tem como você vivê-la. E assim, é tão maravilhoso isso quando você fala da graça, porque, por exemplo, a árvore ela não fica dizendo, vem aqui, comam de mim, olha, o meu fruto é gostoso. Não. Quando a pessoa sabe, por exemplo, eu gosto de maçã, e a maçã é gostosa, a árvore, ela pelo fruto a gente conhece, entendeu? Pelo fruto a gente conhece. E eu vi que ela exerce a graça quando ela disse para mim, Alex, vamos sentar para a gente conversar, o que você quer da sua vida? Aí a graça já estava manifestando na vida dela. Sim. Porque muitas pessoas, né, diziam, não, se eu fosse você, eu não perdoava. Se eu fosse você, jamais, você é otária. Para o mundo, essas palavras que eles usam. Alguns cristãos também usam esse tipo de palavra. Não, se fosse comigo, já mandava andar. Mas ela decidiu fazer com que a graça superabundasse na vida dela, para que hoje nós estivéssemos aqui sentados diante do Senhor e dizendo, é a graça. A Bíblia não fala, né? Dê de graça que você recebeu de Sim, graça. sim, Nós recebemos o perdão sim, Sim. sim. sem merecer de graça. É. Então nós não temos o direito de não perdoar. Sim, verdade. Ela tinha a opção Sim. de perdoar e e não falou, Alex, continuar. Viver sua vida. viva a sua vida, eu vivo a minha. Ela tinha todo esse direito, Sim. entendeu? Mas ela escolheu. Ela escolheu como Cristo escolheria. Exatamente. E isso fez toda a diferença. Entendeu? Isso fez... A graça se manifestou nela. Eu Sim, concordo. Sim, Só que isso fez você conhecer a graça. sim, Fez claro. você desfrutar da graça. Verdade. Porque o que eu vejo, às vezes, algumas pessoas vindo conversar comigo com a Suzana, é querer entender a graça. Querer um conceito teológico do que é a graça. E não se trata de um conceito teológico. Porque as pessoas falam assim, né, a maneira talvez mais simples e singela de falar o que é a graça, as pessoas falam que é um favor imerecido. Sim. Mas não é só isso. Não, é muito mais. É Essa muito já fala. Profundo, né? E isso não tem como se explicar, né? O Senhor, ele não fala, provai. Sim. Não é isso que o E salmista vede. fala? Provai e vede O Senhor é que o Senhor é bom. Aquele provar não é eu quero ver se Deus é bom mesmo. Não é isso. Não. É comer da maçã que Sim. você viu. Sim. É comer da graça. Outro dia, não tem... E o que eu amo desse versículo é que não tem como eu provar por você. É verdade. Não tem como você demonstrar isso. E é algo muito pessoal. É pessoal, Aham, então verdade. eu posso até fazer uma propaganda, mas é diferente quando É, você é prova, isso. né? É isso. Eu lembro que o menino veio falar pra mim, né? E o menino começou a desossar a questão de Deus e tal, e falando um monte de coisa.
E aí eu olhei pra ele e eu acredito que ele tava já cansado de religiosos falando com ele, né? E eu falei assim pra ele, olhei pra ele e falei, posso falar agora? Ele falou, pode. Falei, cara, não existe macarrão melhor do que o da minha esposa. A reação dele foi essa. Falou, cara, eu tô falando de Deus. Como que você vai falar de macarrão? Não tem nada a ver. Aí eu falei pra ele, o que você acha? Ele falou, não concordo. Eu falei, por quê? Porque eu nunca comi. Eu falei, então, não adianta eu querer falar pra você de Deus. Se você ainda não experimentou o quão bom ele é. O experimentar de Deus é poderoso. E a graça você experimenta. Trazendo pra dentro do cotidiano do casamento, na verdade é a vida da nova aliança. Não tem outra coisa. Não é, amor? E é poderoso isso. E quando a gente descobre, porque a frase que você falou, né? A que eu conhecia também, acho que ambos, todos nós conhecíamos. Não, a graça, o que é a graça? É um favor imerecido. Mas vamos supor que essa frase, um favor imerecido, ela está no letreiro na cruz do Calvário. No letreiro piscando. É um favor imerecido. Muita gente são atraídos pela cruz e pela graça que está vendo lá no letreiro. Mas quando ela vai além da cruz, é aí que ela sai da frase favor imerecido. E ela conhece a abundante graça de Deus na vida dela. E aí, o que precisa para poder desfrutar disso? Metanoia. Transformação. Não tem outro jeito. Não tem. Porque, como a Su comentou, né? Quando você tem a revelação do quanto você é amado, as coisas mudam. Eu gosto muito de um texto, que é Romanos 5,17, né? Eu sempre falo desse texto, sempre cito. E eu gosto muito porque ele fala assim, se pelo pecado de um só homem reinou a morte, muito mais sobre aqueles que recebem a abundante graça e o dom da justiça. Amém. Reinarão em vida Amém. por um homem, Jesus Cristo. Amém. Aqui é a chave. Porque é a abundante graça, ou seja, não é uma graça pequena, é abundante. Não é somente um favor merecido. Não! Aí tem alguns hoje que falam, a hipergraça. A graça é hiper, a própria Romanos 5,17 fala. A abundante graça. O que é abundante? Abundante é hiper, é muito grande. É transbordante graça. E o dom da justiça. Então ele está falando de duas bases. Aí a consequência daqueles que recebem, aqui é a chave. Porque a gente faz o quê? A gente quer merecer. Sim. A gente quer fazer algo para receber. Isso, Então, quando... E é automático isso. É automático. Porque desde criança, Isso, eu ia te falar. recompensa. É recompensa. Se você deixar de chupar chupeta, você vai ganhar uma bicicleta. Exatamente. Se você passar de ano, vai ganhar bicicleta. Você Nunca é. ganhou bicicleta. Eu passei. E aí é o problema. Porque nós crescemos com essa mentalidade. Nós vamos para uma casa de fé, onde a casa de fé fala assim, você precisa fazer isso e Deus vai te abençoar. Você precisa fazer isso e Deus vai te abençoar. Uau. E isso vai criando em você, vai gerando em você crenças. Crenças Sim. erradas. Crenças erradas, É. crenças limitantes. Sim. E aí se você tem uma crença limitante sobre a graça, como que você vai desfrutar dela? Você não vai. Verdade. você fica engessado. É. Porque o que eu lembrei agora? Eu lembrei agora da situação de Lázaro. Quando Jesus falou para ele, Lázaro, sai para fora, Jesus deu uma nova vida para ele. Sim. Deu um novo tempo. E quando ele saiu, Jesus não foi tirar as ataduras. Jesus pediu para quem estava lá que tirasse, removesse a pedra e tirasse as ataduras. Pastor, então quando nós vivemos na comunidade de fé e nós temos os irmãos com esse entendimento aberto, um ajuda o outro a tirar as ataduras. Sim. Porque muitas das vezes a minha atadura é o fato de eu não ter tido um relacionamento com um pai, eu tenho dificuldade de me relacionar com o pai. Mas daí eu tô com meu outro irmão, com minha outra irmã, que já tirou essa atadura ou isso para ele não é um trauma,
eu começo já a foi aprender. curado, né? Ou já foi curado, eu começo a aprender com ele. E outras situações de medo e tal. Então, quando a comunidade de fé ela tem esse entendimento da graça, a mente iluminada da graça, um começa a ser instrumento na vida do outro. E essas ataduras que nos deixam engessadas, elas se rompem. Mas aí você já entrou numa outra esfera ainda. Não é? Que é a esfera que eu acho que é a mais poderosa que um cristão pode viver. Amém. Lá em Provérbios 25, versículo 2, se eu não estiver enganado, a Bíblia fala assim: a glória de Deus é ocultar as coisas, mas a glória dos reis é encontrá-la. Então, um dia que o Alex sentou comigo e conversou, e eu consegui encontrar aquilo que Deus ocultou a respeito dele, dentro dele, ele não enxergava. Você tirou a atadura dele. Você entendeu? Que lindo. Isso é a glória dos reis, e nós somos uma nação de reis. 1 Pedro 2,9, sacerdócio real. Eu como rei, no meu casamento agora trazendo, eu como rei, a minha glória é trazer à existência aquilo que Deus ocultou a respeito da Suzana. Por que a mulher sábia edifica o lar? Porque a mulher sábia entendeu que no seu marido existe algo da parte de Deus que está escondido que ele não consegue ver. Mas a mulher tira do homem. A mulher pega lá no fundo e traz a realidade do céu do homem. Você pode ver. Todo homem que vai bem, todo homem que eu falo que vai bem na vida de forma plena, não é ter um bom trabalho, nada disso. Sim. Mas um homem que é um bom homem de casa, que cuida da família, por detrás tem uma mulher que Sim. coloca ele no caminho do Senhor. Sim. Por quê? Porque ela traz a riqueza escondida do céu para fora do homem. Eu acredito que esse é um ministério de todos, porque a Bíblia diz, acho que é em Coríntios, né, que fala que ele nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, acho. Então, como eu vou reconciliar o homem com Deus? Como que eu preciso trazer essa realidade. Eu acho isso poderoso. Eu acho isso poderoso. É lindo, né? Porque você passa por essa terra e reina. Você reina. Você reina e você permite que a sua esposa reine. A sua esposa reine, ela permite que você reine. E vocês nós abrimos caminho para que os nossos filhos também reinem. Aqui, ó. 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. É isso. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Versículo 21. E nos confiou a palavra da reconciliação. E aí quando a gente vê no versículo 21, ele fala o quê? Que Deus pegou os pecados nossos, colocou sobre Jesus e colocou a justiça dele sobre nós. Então, entrando no assunto do reinar em vida, eu posso reinar em vida somente quando eu tenho a revelação da minha nova identidade. Amém. Em Cristo. Foi isso que despertou em mim. É isso. Quando isso é arrancado, quando eu tenho a revelação, quando eu tenho a revelação da identidade da Suzana, não como minha esposa, mas como uma filha de Deus que Deus confiou em mim, e que tipo, peraí, eu em um determinado momento eu vou chegar diante do Senhor. Não para ser condenado, porque Cristo levou a minha condenação. Sim. Mas eu vou prestar conta do que eu fiz com ela, de como eu cuidei dela. Para efeito de galardão, essas coisas. Que aí é outra seara, que nós vamos entrar aqui. Mas quando eu tenho essa revelação, eu mudo o meu relacionamento com a minha esposa. Claro. Eu mudo o meu relacionamento com o meu filho. Isso. Né? Eu lembro uma vez que a gente estava vivendo... Pedro, menino... Pedro é muito saúde, né? Graças a Deus. Milhão. E aí eu homem, né, meu? Falei, cara, eu tenho uma missão, eu tenho que fazer meu filho ser um homem. E sempre pegando pesado com ele, E firme e rígido. E aí a Suzana um dia sentou comigo e falou assim: você precisa aprender a pastorear o coração do seu filho.
Porque a sua atitude está afastando ele de você. Trate ele como sua ovelha. Cuide dele como um pastor. Cuida do coração dele. Você ganhar o coração dele, você ganhou o Pedro. Aquilo ali... Na verdade, eles estavam ficando com medo, né? Então, ele ia falar com o pai, ele falava comigo, para eu falar com ele. Com medo de ficar bravo. Ou fazer alguma coisa, ele não ia falar pro Caetano, ele vinha e falava comigo. Sim. E, na verdade, não é o comportamento que a gente tem que mudar, né? É o coração. Sim. Então, isso não é só para criança, isso é dentro do relacionamento. Você tem o coração, você tem... automaticamente você muda o comportamento, né? Aquela questão de se sentir amado. Hoje o Pedro se sentindo amado, ele tem medo do Caetano ficar chateado com ele. Sim. Então mudou o comportamento, mudou uma chavinha nele. Opa, eu não posso fazer isso, porque se fizer isso meu pai vai ficar triste. Isso. Né? Então hoje não é por medo, mas hoje é para não vê-lo triste. Então tem coisas que ele faz pensando, quando ele vê, ele já fez. Sim. E aí ele vem, aí ele fala pro Caetano, né amor? Fez coisa errada na escola, ele vai e fala direto pro Pai, carro hoje. desculpa. Já até vai falar. O Rafa é assim. Mas isso, pastor, é muito bem falado, porque a gente que nem eu não tive um pai. Então eu não sabia ser pai. Eu sabia ser filho, agora que Deus me ensinou que é ser filho. E às vezes a gente traz esses traumas pra gente na vida dos nossos filhos também. Né? Às vezes a gente não sabe conversar, a gente quer levar tudo a ferro e fogo. E esses dias, não sei que ocasião aqui em casa ocorreu, que eu tinha tudo para chegar, pô, Rafa, por que você faz isso? Não, eu falei, Rafa, fique em paz, querido. Pai vai amar sempre você. Você pode estar certo ou errado. Lógico que vai vir a correção, mas eu vou sempre te amar. E vou sempre te perdoar. Então, muitas das vezes, nós não vemos isso, ou talvez está acontecendo na sua vida, né, no meio da sua família, que muitas das vezes você quer tratar os seus filhos como você foi tratado. E isso pode cessar em você. Isso. Né? Isso pode cessar, assim como você orientou o pastor, né, e falou, olha, você está afastando o seu filho de você. Assim também, né, as pessoas que estão nos assistindo, talvez o seu filho é distante de você pelo fato de como você o trata. Sim. Né? E não é por maldade. Sim, isso é com as melhores intenções. Porque antes não, o meu pai me tratou assim, eu também. Não precisa ser assim. Não precisa. Por isso que é do começo que nós estávamos falando sobre Deus nos dar sabedoria como lidar com a nossa família. Porque ninguém mais perfeito do que Deus para perguntar para ele, como que eu posso ser o melhor pai? Como que eu posso ser a melhor mãe? Como que eu posso ser alguém que eu possa ajudar outras pessoas também no âmbito familiar? Né? Porque às vezes a gente pensa, ou algumas pessoas pensam, que tudo se resolve com uma imposição de mão e oração. Sim. Né? Eu acho que isso essa questão da imposição de mão, essas coisas, voltando lá no começo do bate-papo, Sim. Eu acho que por si o homem, a Bíblia fala em Eclesiastes, que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então o homem, ele sempre ele está à procura de algo místico. Seja ele cristão, seja ele budista, seja ele qual for, até mesmo o ateu, ele sempre está à procura de algo. E o fato de estar à procura de algo, existem alguns que têm uma tendência emocional em ser respaldado por palavras que fortalecem não a sua personalidade, mas fortalece o seu interior. É igual quando a gente, poxa vida, quando a gente perde um ente querido. Né? Você perdeu sua mãe, eu perdi meu pai. Eu lembro, quando eu perdi meu pai, cada abraço que eu recebia, eu não imaginava como um abraço era importante. Sim. Até o dia que meu pai faleceu. Né? Os amigos indo ali, me dando abraço, aquilo me deixava bem, aquilo me fortalecia. E eu vejo hoje muitas pessoas não tendo Cristo como suficiente. Sim. Então, e aí é onde as pessoas decaem da graça. Porque eu preciso de Cristo, mas eu preciso de Cristo mais alguma coisa. Então eu preciso de Cristo mais uma palavra profética. Eu preciso de Cristo mais isso, aquilo. Eu preciso de Jesus, mas eu preciso de mais aquilo. Eu não estou dizendo aqui, e nem criticando,
há momentos dos quais vai ter o mover do Senhor e vai ter palavra profética, vai ter palavra de conhecimento, vai ter palavra de sabedoria, vai ter um mover. Mas sempre o mover vai ter como fundamento a palavra do Senhor. E Cristo é a palavra encarnada, não é? Em João 1, ele se fez carne. Então, enquanto nós, como filhos de Deus, não entendermos que a palavra dele é suficiente e que eu preciso tão somente ter a revelação dela. Enquanto isso não acontecer, eu ainda vou esperar coisas místicas, assim, oração, nada contra, pelo amor de Deus, não é isso. Só que a questão é onde está a sua fé, né? E o cristianismo, ele é muito simples. Né? Ele é muito simples. Por que ele é simples? Porque tudo está consumado. Sim. E na verdade, às vezes a gente entra em situações e a gente não consegue desfrutar o processo e entender que aquele processo já está... Sim. Já está, como fala, já é vitorioso. E aí a gente entra no processo e começa a lutar. Sim. E começa a lutar. Mas quando eu entro numa situação e eu vivo esse processo e eu já entendo que eu entro nessa situação como vencedora e me posiciono como vencedora, isso me leva a reinar, isso me leva a viver o evangelho real. Até mesmo porque o cristianismo, as pessoas colocam o cristianismo como uma religião. Sim. E cristianismo não é uma religião. Cristianismo é mudança de mentalidade. É bem diferente. E é onde você tem um relacionamento. E aí, você falou algo aí, me fugiu da cabeça. Você falou sobre reinar um pouquinho antes. Você falou uma palavra. Quando eu estou sofrendo num processo, eu quero lutar ele. Porque eu acho que eu tenho que lutar, eu acho que eu tenho que fazer e executar. Mas, na verdade, na graça, eu entendo que eu mesmo vivendo o processo, eu já sou vitoriosa. Sim. Então, aí entra dois pontos. Porque todos os que são filhos, todos, são mais que vencedores. Amém. Todos. Eu creio. Sim. Mas aí isso é algo teológico que nós chamamos de posição legal. E existe a posição experimental, que é aquele que desfruta. Então eu vou usar um exemplo do Alex. O Alex, ele tinha uma posição legal. As casas da mãe dele e os bens da mãe dele era dele. Era dele. Mas ele não experimentava disso. Então, quando a mãe dele veio a falecer, tudo foi transmitido para ele. Mas ele teve que entrar nessa verdade de ser herdeiro. Ele não merecia nada. Ele simplesmente recebeu o que a mãe construiu. Quando nós olhamos para Cristo, eu sou herdeiro dele. Só que Cristo morre, então. Então isso tudo é transmitido para mim. Glória a Deus. Como filho. Quando eu aceito a troca do sacrifício. Só que eu só vou conseguir experimentar ser mais que vencedor quando eu parar de querer ser mais que vencedor pelo meu braço. E aí entra a questão da confiança, né? Você sabe que seu pai não vai te abandonar. Sim. Né? Então, tá no processo. Sim. O mais difícil do processo é você entrar no descanso. É. Às vezes as pessoas ficam muito bravas quando eu falo isso, meu. Eu não digo curtir o processo, mas descansa. Né? Não vai de ponto. Mas se você crê, você até curte o processo. Às vezes fica pensando, não. Eu sempre tento achar, no sentido da palavra de Deus, fazer alguma coisa. Então, qualquer luta que eu tô passando, opa, isso vai converter pro bem. Alguma coisa lá no final, não tô conseguindo enxergar agora. Sim. Mas alguma coisa ainda que esteja difícil, ainda que eu esteja rastejando, alguma coisa no final vai dar bom. Né? O cara costuma falar do forno, né, amor? Da cozinha de Deus, né? A gente vai fazer um bolo, a gente pega o ovo, os ingredientes separados e aparentemente não vai dar uma coisa boa, Sim, né? verdade. Mas quando passa pelo fogo, sai do fogo, tem aquele bolo grande, recheado, né? Gostoso, macio. Né? Mas o processo a gente não curte, vai comer o ovo sozinho? Vai comer a farinha? Vai comer a farinha? Não, né? verdade. Mas a parte mais difícil do processo é entrar nesse descanso. Né? E a gente só entra no descanso quando a gente confia. Então, o que eu tento sempre alinhar minha mente? Eu tô passando por um processo, tem horas que a gente precisa dos irmãos, né? Como a gente falou lá na oração, não é o foco final, no sentido da imposição da mão.
mas às vezes é importante. Né? Mas o principal do processo é o descanso. Né? O que É a fé, né? E aí a gente só consegue descansar quando a gente confia plenamente. Opa, eu não sei onde isso vai dar, mas no final vai sair um bolo bom. E eu acho que um grande problema também, eu acho que com o passar do tempo, as pessoas não dão mais o peso para o Evangelho, o peso para aquilo que Deus faz. Então, o que as pessoas acham? Que é mera coincidência certas coisas. Então, como que eu vou desfrutar da graça e do favor se o favor que Deus tem feito para mim eu acho que é coincidência? Nós fomos viajar. Não é assim. Na verdade, assim, amor, a gente vive essa parte da graça de Deus mesmo, desde a época do nosso casamento, né, amor? Desde a época do Glória a nosso Deus. casamento. Vocês foram padrinhos nossos. Vocês lembram como é que foi? A gente foi fazer o nosso casamento, mas não tinha um rato pra dar uma bica, filho. Eu acho que tudo começou aí, depois do terreiro, e não é coincidência, é favor Não é, puro do Senhor. Né? O terreiro, depois você fala da viagem, né, amor? Da viagem, da casa. A gente foi viajar, não é uma viagem barata. Só que assim, nós não pagamos o que muita gente paga. Sim. Por quê? Porque teve valor promocional bem no período que a gente foi. Teve promoção lá no parque bem no período que a gente foi. Isso é coincidência? Jamais. Mas sabe o que a Suzana falou? Claro, para alcançar isso que ela falou, né, é a graça de Deus mesmo. Mas um fator bem interessante, o que é? É que vocês não colocam o físico em primeiro lugar, mas vocês colocam o espiritual em primeiro. Eu acho que o problema das pessoas estão aí em querer colocar aquilo que eu estou vendo em primeiro lugar. Porque quando você fala em descanso, você está citando Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não está vendo, mas a gente está esperando. Então eu achei interessante aquilo que ela falou aquele dia. Meu Deus, como que Deus vai restituir eu de uma coisa que eu não perdi ainda? Falei, uau, achei muito interessante isso. Eu falei, é meu. Né? Então, você vê assim, o exercer a fé, não somente naquilo que eu estou precisando, mas exercer a fé, como você diz, no descansar em Deus realmente. Eu já comentei esse episódio com uma amiga, né, e a gente chegou lá em Orlando, e a gente foi pegar o carro, e o carro que a gente pegou não tinha, né, amor? Eles deram um carro acima pra gente. Nem sei que carro melhor ainda, né? Aí a amiga assim, ó, tá começando a restituição. Não, mas tá vendo de outra forma que a gente não entende, mas a gente fica preso no problema ali no processo, Sim. a gente acaba não desfrutando. Verdade, a preocupação, por isso que a Bíblia diz, não estejais preocupado por coisa alguma. É interessante isso, olha, aprendendo e vivendo. Muito legal. Ontem no culto, a hora que eu falei do paralítico no tanque de Betesda, 38 anos. Sim. Jesus falou, você quer ser curado? E o que ele fez? Ele apresentou desculpa porque ele não era curado. Esse é o nosso problema. Mas e se, né? Mas e se? E se? Né? Mas quando a gente começa a ter a visão da graça, a gente descansa, cara. Porque antes eu achava que eu tinha que fazer para me merecer. Antes eu achava que eu tinha que fazer para alcançar o favor de Deus. Mas quando você me ensinou que já está tudo feito, é só desfrutar. Aí eu parei com aquele peso de cobrança em cima de mim, sabe? Que eu me cobrava muito, demais. Imaginem. Cara, eu me converti num ministério que cobrava até a cor da sua gravata, cara. Você não podia colocar gravata vermelha que você estava em pecado. Short, então, mas nem pensar na face da terra, imagina. Viver debaixo de um legalismo assim, para você, Senhor da glória. E hoje, as pessoas começam, então quer dizer que eu posso fazer tudo? Olha, se você se converteu, você não vai conseguir. Mas se você conseguir, é porque você não se converteu. Né? Porque as pessoas... Tudo vos é lícito, né? Lógico, porque as pessoas querem arrumar argumento para pecar. Fala, então quer dizer que agora eu me converti, eu posso pecar? Falei, se você conseguir, pode. Né? Se você conseguir, você pode, mas você não vai querer. Não faz parte mais da natureza, Sim. né? Ele veio trazer uma nova natureza. Ele não veio...
Na velha aliança, o objetivo era mudar o comportamento, porque tinha a lei e você tinha que cumprir aquilo. Então Jesus vem, cumpre a lei e é estabelecido um novo tempo, uma nova aliança. E nessa nova aliança, não se fala de mudança de comportamento, se fala de mudança de natureza. Então é sobre isso. E enquanto eu não entender que eu fui mudado em uma nova criatura, mudou minha natureza. O pecado não faz parte mais da minha nova identidade, da minha natureza. Então não tem como. Por que o que a religiosidade quer? Quer mudar de fora para dentro. Uma casca, né? Quer que você ande sobre uma casca, mas o evangelho não. O evangelho é lá dentro para fora. Você vai mostrar o que tem lá dentro de você. Isso é interessante, né? Uma coisa que, dentro do que a gente começou falando no começo do papo, sobre a questão da prosperidade, porque eu acho que é algo que, assim, todos nós queremos ter coisas materiais. Sim, claro. E nós precisamos, Claro. Isso é indiscutível. E eu tenho comigo 2 textos assim que falam muito forte no meu coração. Em Isaías 1,19, a Bíblia fala, olha, se você crer, se você obedecer, você vai comer do bom e do melhor dessa terra. Então, eu não acredito que Deus criou todas essas coisas para que eu renunciasse uma praia, É verdade, né? para que eu renunciasse uma viagem com a minha esposa. Eu não acredito nisso. Muito pelo contrário. Né? As coisas que foram criadas para que eu pudesse desfrutar dela. Verdade. Então, eu acredito que, primeiro, eu preciso entender que eu nasci em Cristo para reinar em vida, e o reinar em vida implica a comer o bom e o melhor dessa terra. Verdade. E aí, para eu poder comer muitas vezes o bom e o melhor dessa terra, eu preciso de questões materiais. Sim, claro. E aí, eu gosto muito do texto, Deuteronômio 28, né? Que fala, se você cumprir tudo isso, essas bênçãos Seguirão. Te alcançarão, seguirão. Então, quando eu vivo na lei, eu corro atrás das bênçãos. Sim. Quando eu vivo na graça, as bênçãos correm atrás de mim. É verdade. Só que só vive na graça quem tem a revelação. Sim. Então, quando eu entendo o efeito da obra consumada, eu repito, não que a gente entenda, que a gente saiba, porque o outro dia, numa aula nossa lá de terça-feira, nós falamos de salvação, e salvação é muito mais do que você não ir para o inferno. Sim. É muito mais que isso. Nós discutimos 2 aulas só sobre isso. Quando a gente entende, pelo menos o mínimo, dos efeitos do que é Cristo ser o seu perfeito substituto, Cristo ele cumpriu toda a lei. Então Cristo cumpriu toda a lei, o que ele merece? Cristo merece que as bênçãos o acompanhem. Sim. Porque ele cumpriu. Só que Cristo ele morre. E ele transfere a identidade dele de filho para mim. Amém. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Cristo, não tem nada a ver comigo. Cristo, Jesus Cristo, merece que as bênçãos me alcancem. Amém. Aleluia. Então eu não preciso correr atrás delas. Certamente elas vão correr atrás de mim. Por quê? Porque elas têm que se dobrar diante da palavra de Deus. Não porque eu sou bom ou porque eu faço algo, mas porque Cristo fez tudo. Só que para a gente chegar nesse nível de descanso, graça e entendimento, a gente vai apanhando. Eu conheço uma pessoa que chegou no nível do descanso. Que é a Suzana. Deus do céu. E é a questão das ataduras, né? De tirando essas ataduras. Verdade. Conversa. E- Vocês querem saber mais sobre fé? Conversa com a Suzana. É um descanso total aqui. Qualquer dia a gente vai compartilhar um testemunho grande aí que Amém. nós Glória a Deus. desfrutamos. Eu Amém. gosto daquele versículo bondade e misericórdia, né? Me seguirão. Ah. E a gente fala seguirão, mas a palavra original é perseguirão. É muito mais diferente quando você fala perseguir, porque perseguir, imagina você correndo, Sim. né, de algo. É. Não tem como fugir. Não, verdade. Ela te alcança, É. né? E Esse pronome per intensifica, né? Sim. Perdão, Sim. seguir. É. Intensifica a situação. Tá certo. Então, pessoal,
Vocês querem fazer pergunta? Aproveita que o pastor tá aqui, viu? Aproveita, porque depois não tem mais não, hein? A Tininha mandou ali, olá, povo de Deus. Tininha tá assistindo. Paulo Sérgio da Costa. Mendes Juliana Cristina. Vamos ver quem mais. Ana Laura. Rafael Moreira. Rose Silva. Uma boa noite a todos. Legal, boa noite a todos aí, viu? E pastor, uma coisa que eu acho também muito poderosa é quando nós, como corpo, conseguimos nos conectar na missão genuína. Porque quando nós conseguimos conectar nessa missão e temos essa visão da graça clara, Cristo, ele é glorificado e o corpo manifesta a obra redentora. Verdade. Porque daí a mão começa a funcionar, Tudo vai funcionar. né? Isso. O pé começa a atuar e aquilo faz com que o poder do Cristo se manifeste. Sim. E nós cremos que nessa cidade de Louveira, Amém. né, nós somos esse instrumento Amém. ativo do poder de Deus, com essa graça se manifestando em todos os lugares, né? Eu acho que assim, somado a isso aí que você está falando, já é a manifestação das obras, né? Glória a Deus. Em Tiago 2, ele fala, né? Mostra-me as suas obras que eu mostrarei a minha fé. Ele fala, uma fé sem obras é morta. E isso é um grande problema porque a organização religiosa cristã, eles pegam esse texto e querem falar, tá vendo? Você precisa ter obra para você ser salvo. E não é isso. Porque uma coisa, quando a gente lê Romanos 4, fala de justificação pela fé. Então, diante de Deus, eu sou justificado pela fé. Amém. Mas diante dos homens, eu sou justificado pelas obras. Então, por isso que quem é salvo tem obras. Amém. Porque como Deus vai ser revelado? Não tem aquele texto que fala que sem santidade... Ninguém verá Deus. Mas não é você ver Deus. É que se você não for santo, o mundo não vai ver a Deus. E a santidade que a gente está falando é uma santidade bíblica, não a santidade que as pessoas rotulam. Né? É ser separado para aquilo que o Senhor tem, separado para viver, né? Aquilo que ele de fato espera de nós. Então, as nossas obras nos justificam diante dos homens, porque assim os homens verão Deus em nossas vidas. Aleluia. Então, quando o corpo começa a funcionar de uma forma orgânica, né? A igreja, eu falo o corpo de Cristo, andando e se movimentando de uma forma orgânica, porque Cristo é revelado? Porque é assim que o corpo deve andar. Amém. Sim. Né? Vai ter nas obras, vai ter nas coisas e tudo mais. E a mesma coisa trazendo o papo de família. É a mesma coisa. De que adianta eu crer que a Suzana é uma mulher que Deus nos conectou, mas se eu não a trato, se eu não cuido dela, como? Não é verdade? Sim. E aí é um grande problema que também reside no que o Alex falou. Às vezes, não que o Alex falou isso, mas eu vou pegar o gancho do que ele falou para falar. Às vezes eu transfiro a responsabilidade de tudo para ela. Meu casamento não tá indo bem por causa da Suzana. Meu relacionamento não tô bem por causa da Suzana. A maioria das pessoas fazem isso. Começou com um Exatamente. cara isso daí. Você lembra, né? Na verdade, Começou com um cara isso aí. Começou lá. A primeira em família que a gente E abriu, foi o que né? começou tudo lá. Quando a Começou gente olha tudo pra lá. lá, a gente E vê. Deus chega pra ele e pergunta: você Transfere. comeu do fruto? Foi a mulher que experimentou. Transferiu a Até responsabilidade. hoje. Literalmente, o senhor me deu um abacaxi. Então eu acho que isso, para que a graça se manifeste também dentro de uma família, de uma forma plena, é a partir do momento que você reconhecer seu erro, Sim. reconhecer sua limitação, reconhecer sua falha. E olha, me perdoe, eu errei e vamos seguir. Isso mesmo. Tem que lutar pelo seu casamento. É verdade, tem que lutar. Não tem como. Hoje eu e a Su tava fazendo caminhada, né, amor? E aí a Su falou assim, na verdade o casamento é um desafio. Ela falando, porque tem coisas que a gente não gosta um no outro, tem coisas que a gente não concorda, mas a gente decidiu se casar. Sim.
O Aloysio, o pastor Aloysio, lá da Videira, ele fala algo que é fantástico. Ele fala que o casamento é o empreendimento que mais poderia dar errado. Porque são duas culturas totalmente diferentes que decidem morar no mesmo lugar e viver no mesmo lugar. Olha, E é uma verdade. é verdade. A Su gosta de amarelo, eu gosto de vermelho. Então, O que a gente faz? Vamos pro azul. Não é assim, mãe? É assim. Aí, eu, quando a gente casou, eu nunca fui. Eu sou muito caseiro, sabe? Mas a Su não. então eu tô aprendendo com ele, André, ser caseiro. Ele tá Não, caseiro. mas ele aprendeu Ele a aprendeu. passear. É. Cara, eu vou falar pra você, é muito bom estar em casa. É muito bom. Mas hoje eu não abro mão de pelo menos uma viagem em família. Ah, sim. Agora, sim. É nesse sentido. já Sim. faz Sim. uns 8 anos que eu estou tentando fazer com que a gente faça uma viagem só nós dois. Porque a Manu tem 9. Ah, entendi. Então já faz uns 8 anos. Eu lembro, quando eu trabalhava na Vetnil, tinha um pastor lá muito querido, sabe? Que trabalhava comigo, e um dia ele falou assim: Caetano, eu vou fazer uma viagem agora, né? Eu e minha esposa. Eu falei, mas Yasmin, todo ano, desde quando eu me casei, eu faço uma viagem, Júlio, só nós dois. Porque eu tenho que renovar o meu tempo com a minha esposa, só nós dois. E você, porque na época que eu casei, eu trabalhava na Vetnil. Eu falei, você tá começando agora. Então, invista uma vez por ano, sair só você e a Suzana. Esquece, um final de semana, mas invista no seu casamento. Sim. Porque é o que a gente tem de mais precioso. O legal é que a gente já consegue fazer isso aí, porque o Emanuel não quer sair com a gente. O Rafa piorou. Agora o meu, ó, você viu, né? Não tem jeito. A Manu foi um barato. A Manu falou, olha, eu deixo vocês irem pra tal lugar ou pra tal lugar. Eu falei, eu preciso pedir pra você. Lógico, Pedro. Não vai pra Argentina, porque eu quero ir na Argentina conhecer a Argentina. Eu falei, mas de onde você tirou esse negócio, querido? Mas é legal, a gente estava conversando essa semana também com uma família, e ela falou, né? Eram 4, amor, que agora os filhos estão grandes e tá voltando a ser os 2 novamente, Sim. né? Então é importante ter esse tempo de contigo também, porque hoje, né, igual nós aqui, estamos em 4. Né, mas eles vão crescer. Sim. E a tendência é eles irem deixando de participar Sim. com a gente. É. E aí talvez a gente não saiba mais como ser verdade. família É. a 2. Porque É. né, acostumou com 4, quando os 2 Isso, saírem, verdade. aí perde tudo. Porque, É. né? Então é importante. Eu vejo a importância, reconheço aí, né? Estamos trabalhando ali. Estamos trabalhando, No dia que estamos vocês em foram lá obras. pra Curitiba, eu falei, amor, olha lá, eles estão indo, vamos viajar só nós dois. É gostoso. É Estamos muito em bom. obras. É só no final de semana, né? 4 dias, Você 2, vai, 3 dias. que nem a gente costuma pegar sexta, sábado e domingo, entendeu? Era um desejo da gente, porque quando a gente casou, a gente não viajou. A lua de mel nós passou lá no quarto da casa da irmã Erundina. A gente não tinha carro, não tinha recurso, era 2 bobinhos que não sabia de nada, né, amor? Sabia de nada. Mas aí, quando realmente a gente começou a pegar gosto de viajar, depois que a minha mãe faleceu, não foi? Foi isso mesmo. Porque assim, eu via a situação da minha mãe, eu falava, mãe, vai viajar, vai dar uma volta na casa das suas amigas. Não, eu não vou não. E assim, ela falava, eu queria tanto andar de avião e eu tenho medo. Eu falei, não, um dia nós vai, mãe, um dia nós vai. Ó, e esse dia não chegou, entendeu? Então hoje, tudo que eu posso proporcionar dentro daquilo que Deus tem me dado a graça, eu quero curtir com a Andréia, eu quero curtir com os meus E filhos. o que eu acho legal disso é que assim, talvez quem está nos assistindo acha que não dá para viajar por causa do que eu ganho. Né? E não é sobre isso. Não. Porque a gente, às vezes a pessoa imagina uma viagem, não sei lá para onde, lá para Dubai. E não se trata disso. Se trata de você, olha, eu vou separar R$100 por mês. Planejamento, né, pastor? Planejamento. E chega no final do ano, eu vou aqui para Praia Grande, que é pertinho, É, é barato, isso mas é uma viagem. É uma viagem. Não deixa de ser. Sim. Então, isso também não deixa de ser místico, Verdade. misticismo. Que as pessoas criam que para ser uma viagem boa, tem que ser lá para não sei aonde. E quantas vezes a gente faz viagem longe e não é tão boa quanto uma viagem que durou 2 horas de carro? Verdade. Não é? Muito bom. E o interessante do Alex falar isso, né? Porque no começo, quando a gente saía, ele falava assim, não sei se ele vai lembrar, gente, olha, eu vou revelar algo, eu vou revelar algo. Sei não. Ele falava assim,
Aí revela, o pastor me coloca de disciplina. Ele falava assim, nossa, é chato sair só nós dois, né? A gente não tem papo. Mas aí, a gente começou a sair nós dois e aquilo começou a fluir. Como tem papo, né? Isso! Hoje a gente se diverte, mas a gente teve um começo desse Sim, onde foi. ele quis dizer que eu não era uma boa companhia. Não, eu não quis dizer isso. Eu só quis dizer assim que a gente não... Se retrata aí, irmão. Olha lá o laço. É que a gente não tinha o costume de sair, então a gente não tinha o que conversar. Não tinha. Falei, nossa, o bom era se o fulano tivesse aqui. O bom era se o cicrano tivesse aqui. Mas hoje a gente vê que sair sozinho é muito bom. Claro, que sair com os amigos é muito bom. Sim, que nem... é legal. Ah, bom, eu já tava já aqui já tava preparando já. Que negócio é esse? Você chama pra viajar Na agora? cabeça não, na cabeça não. Chamou pra viajar e agora não é mais bom? Que negócio Tudo é esse? tem um tempo, Eclesiastes 3, né? A Tininha não... Olha, eu derrubei A água. Tininha colocou aqui, ó, não vejo a hora de chegar nesse nível, Alex, de sair só os dois também. Ah, que bom. Precisa. Vai chegar. Precisa, vai chegar. É Vai muito bom chegar. isso. Negão que se cuide. É, Uau! porque quando assim, tá eu e a Andréia, parece uma lua de mel, cara. É, Nossa, é diferente. É uma lua de mel. É uma lua de A mel. gente ri de tudo. Sim. Tudo. É gostoso você De sair à noite, comer junto, conhecer o lugar junto. É. Porque, na verdade, é um passeio de namorado. Sim, De verdade. namorado, é. Né? Então é bem gostoso. E assim, eu falo pra ela, né, que eu conheço o sorriso da Andréia. Eu sei quando o sorriso é verdadeiro e quando não é. Né? Aí eu falo, Andréia, eu amo seu sorriso. Aí ela eu falei, mas quando é verdadeiro? Ele fala que sabe quando meu sorriso é falciano. Eu sei. As viagens que o Elcio faz, só nós dois, é conferência, né? A gente vai pra Goiás, vai pra não sei aonde, tem uma agora em setembro, a gente vai Sim, né, amor? verdade. Mas não que a gente não aproveita, né? Mas é diferente. É lógico, é A gente diferente. tá saindo pra passear, né? É. Mas eu acho que isso é muito importante. Eu também. Isso é bom. Bom, gente. Ó, 8h32 já passamos. deu uma hora já. Uma hora já. E nem falamos o que a gente ia falar. A gente vai começar agora, tá? Queremos agradecer vocês por ter participado desse nosso primeiro podcast aqui, né? Vocês estavam meio apreensivos, né? Eu creio que Deus direcionou para a gente falar o que realmente pessoas precisam ouvir da sua boca, porque nós sabemos que o Deus a qual nós servimos, Ele pode mudar a nossa vida É isso num aí. instante. Num instante. verdade. E isso também, como você falou, isso só está acontecendo por causa, né, da Andréia. E por causa de uma palavra que o pastor liberou. Eu não acho que foi muito uma palavra que ele liberou, não. Eu acho que foi uma chicotada. A Juliane e Cristina falou assim, podem começar. Né? E a gente relutou muito para fazer isso e assim, conversando com vocês assim agora, eu creio que é um pontapé para abrir uma porta, para trazer mais pessoas aqui com mais experiências do que a gente também. Mais experiência que a gente tem que trazer uns de 100 anos, né? Não, mas é que são experiências diferentes. É um momento de descontração, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque se nós nos tornamos o que tornamos hoje, é porque vocês têm derramado sobre as nossas vidas a graça de Deus sobre nós. E louvado seja Deus por isso, porque eu tenho visto que eu tenho derramado também sobre outras pessoas também esse mesmo entendimento que você. E graças a Deus pela vida de vocês. Graças a Deus. Eu quero ainda alcançar o nível da Suzana de descansar. Eu quero alcançar No agora. processo. Próximo. Quando você olhar ou você lembra, isso vai tornar um bolo. Eu Verdade, preciso agora, descansar. Próxima etapa da minha vida, eu falo, Senhor, me ensina a descansar igual a Suzana. Eu também preciso. Me ensina. Eu quero isso pra minha vida, eu quero isso. Eu vejo isso em você, eu quero também. Porque ambos somos filhos do mesmo Pai. E Deus sempre está preparado para dar aquilo que a gente quer, né? Amém. Então, aquela palavra que você me deu sobre restituição,
às vezes a gente só quer ganhar, né? Só quer ganhar, mas quando a gente perde é porque Deus vai restituir. Amém. Obrigado pela palavra, viu, Suzana? Amém. Bem? E vamos para as considerações finais dos nossos pastores aqui, né? Para que essa live encerre com chave de ouro. Não, vamos assim, primeiro a Andréia, depois você e a gente encerra, tá bom? Pessoal, eu quero dizer assim para vocês, como é importante quando Deus nos conecta com pessoas que nos impulsionam a viver coisas que quando nós olhamos para nós, às vezes nós duvidamos daquilo. E o pastor Caetano com a pastora Suzana tem sido esse instrumento. Tem sido essa inspiração para nós, porque ele olhou para nós, né? E ele viu algo que Deus deixou ele ver algo, né? Outros, né, como quando eu dei o testemunho, eu falei pro Alex que um dos requisitos para nós voltarmos era ele escolher uma igreja e um pastor. E quando, de tudo esse mover que aconteceu, no final, nós estamos com o pastor Caetano e com a pastora Suzana. E eu falo pro Alex, né, agora o Caetano vai saber o que eu falo pra ele. Olha, Cola no Alex. muitas revelações. Não, eu falo pro Alex assim, Alex, o Caetano vê algo em você que você não tá vendo ainda. E aproveita essa oportunidade. Amém. Aproveita isso, porque como é poderoso isso, porque as pessoas tiram de dentro de nós coisas preciosas. Porque tem gente que consegue tirar o pior da gente. Verdade. Né? Mas Deus nos dá presentes de pessoas que conseguem tirar o melhor nosso. Verdade. E nós temos vivido isso. Né? Às vezes nós não somos muito expressivos, né? Às vezes eu falo pro Alex assim, o Caetano olha pra mim e fala, tem potencial aí, mas vamos lá, né? Às vezes vem devagar, a gente vai chegar lá. O importante é chegar, né? É. Mas como é importante que vocês também possam encontrar pessoas preciosas, assim como nós encontramos. Amém. É isso aí, gente. Bom, quero agradecer, Alex, Andréia, eu sou agradecer. Pra gente é um prazer, uma honra, né? Às vezes a gente acha que as pessoas impulsionam a gente, eu acredito nisso. Mas mais que isso, quando a gente reconhece o que o outro tem para nos dar. Né? Eu lembro quando o Alex foi me procurar, vou caminhar com você. Eu cheguei em casa, eu abaixei a cabeça desse jeito e falei, amor, o Alex vai vir com a gente, o que a gente vai ensinar pra esse cara? Coitado, Não foi, eu amor? sabia. Porque o Alex e a Andréia foram nossos padrinhos de casamento. Em 2009 que nós casamos, e em 2010 nós tínhamos tomado uma decisão, né, na antiga casa de fé que a gente caminhava. Nós tínhamos tomado a decisão de caminhar com o Alex e com a Andréia no discipulado deles, devido à nossa afinidade que a gente tinha, como amigo, como irmão. E aí a gente tinha tomado essa decisão, né, amor? E aí quando a gente tomou essa decisão, né, aprove o Senhor nos chamar, né, através do nosso pastor anterior para ser discipulado por ele, e acabou combinando com a saída de vocês. Sim. E alguns anos depois A gente o Senhor se conecta, né? E eu vou aproveitar a palavra da Andréia, né? Talvez tenha você que está assistindo, para encerrar, eu quero dizer algo para você. Existem pessoas que estão ao nosso redor que nos impulsionam e nos levam a ver o propósito. Sim. Mas existem pessoas que nos atrasam, e essas pessoas você tem cortado a sua vida. Isso é doloroso. Sim. Mas é isso que vai fazer você viver aquilo que Deus tem para você. Hoje, eu lembro o dia que o Alex foi lá em casa conversar comigo, e eu falei para ele e eu nem sabia. Eu sei porque depois ele me falou. Falei, cara, você vai encontrar 2 tipos de pessoa. Lembra? Falei pra ele, você vai encontrar pessoas que vão olhar pro teu erro e vão te condenar.
Mas eu prefiro olhar para o seu erro e ver o que Deus vai fazer através do testemunho de vida de vocês. Amém. Porque é sobre isso. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. Nós estamos todos aí caminhando junto. Você está aí seus problemas, o Alex tem os dele, eu tenho o meu, o nosso casamento enfrenta desafios, mas quando a gente tem pessoas assim para se conectar e ajudar, então o que eu quero falar para você é, se você ainda não participa de uma casa de fé, se você puder ir lá na Igreja Nova Vida, será um prazer te receber. Sim. Se não tem como você ir, vá numa casa de fé perto da sua casa. Uma casa de fé que libera a palavra, que te impulsiona a viver aquilo que Deus tem. Não que te condena, não que te acusa, mas que te lembre que você é um filho amado de Deus e que Deus tem o melhor para você. Eu acredito nisso. E aí a gente desfruta de um banquete como esse. Então eu acho que é isso. Se deixar, você sabe que eu gosto de falar, é um problema, né? E aí, Su? Eu faço as palavras. Eu agradeço também, né, a Deus pela vida de vocês. A gente tem crescido juntos, né? Caminhado. Temos aprendido um com o outro. Aprendido um com o outro, né? E a gente é grato a Deus pela vida de vocês também, né? Que Deus não une pessoas, né? Deus une propósitos. Verdade. Então que a gente possa juntos tornar o propósito leve e até ao alvo, né? Amém. Jesus. Amém. Muito obrigado, né? Por aceitar nosso convite também, né? Por esse bate-papo aqui, né? Amém, é verdade. Amém. Glória a Deus. A Andréia já pensou que era um piquenique que nós ia fazer. Tanto que agradar a pessoa. Mas enfim, pessoal, quero agradecer a todos vocês. Se você puder, compartilhe esse vídeo para chegar em alguém que necessita ouvir desse papo que nós batemos aqui nessa noite e que Deus possa, através dessa nossa conversa, abrir o seu entendimento também e fazer com que você enxergue, não só enxergue, mas viva a graça de Deus na sua vida. Tá certo? Que Deus abençoe e até a próxima segunda-feira no mais um podcast Papo Aberto. Deus abençoe. Bye, bye.